Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Teles, consultor SAP HCM, com foco no módulo de folha de pagamento, mais especificamente regras e esquemas. E hoje eu vou trazer para vocês dois comandos que são muito úteis ali no dia a dia, dependendo da nossa necessidade, que eles têm a funcionalidade de ler campos de tabelas. Ele é muito utilizado para ler campo de tabela de infotipo, ou seja, ler uma informação de algum infotipo que não é informada através do VAQ-OCAT, por exemplo, e também não é informada na WPBP. Então esses dois comandos em parcimônia, eles têm essas funções de ler a tabela e ler o campo que a gente quer de uma tabela dentro de uma regra de folha de pagamento. Bom, ler tabelas através de regra de folha. Como eu posso fazer isso, João? Primeiro temos o comando table dentro de uma regra, tá certo? Temos o comando table. Então ali quando a gente cria aquele nó de 10 caracteres, nas primeiras 5 vamos escrever o table, tá? Ele é o comando, a gente utilizando uma regra. E qual que é a finalidade desse table? A finalidade é, imagina assim, você tem lá um processo e você tem que primeiro pegar uma chave de fenda numa caixa de ferramentas. Então, qual que é a primeira coisa que você faz? Você abre a caixa de ferramentas, né? E é exatamente o que esse comando faz. A primeira coisa, ele abre a tabela. Ele abre a tabela e aí a gente vai ter que fazer mais uma coisa para poder pegar essa chave de fenda, ler esse campo dentro dessa tabela. Aqui está a sintaxe desse comando, tá? Ou seja, eu coloco ali nos primeiros 5 caracteres do meu nó o table, ou seja, ali nas primeiras 5 caracteres do nó de 10, eu escrevo o table. E nas outras 5 caracteres, eu escrevo a minha tabela. Lembrando que os infotipos, eles têm aquelas características de ter o P, né? Então, P2001, nesse caso, P0000, P0001. Então, antes de fazer a sua lógica, vá lá no infotipo, olha o campo que você precisa, aperta o F1, identifica qual que é a tabela e qual que é o campo, para só assim você poder seguir. Tá? Então esse comando, qual que é a finalidade? Abrir a nossa caixa de ferramentas, abrir a nossa tabela. Aqui está um exemplo de utilização. Então aqui eu estou utilizando uma rubrica, caso exista essa rubrica, ele vai fazer uma verificação, ou seja, ele vai abrir para mim a tabela 2001, tabela essa de ausências pessoais. Então, table P 2001, tá? O P não é parte do comando table, o P é parte do 2001, ou seja, imaginem que tem uma barra aqui no meio, aqui, ó, dividir. Então é table e depois a tabela que você quer ler. Nesse caso, P 2001, tá certo? Só que a nossa leitura de campo, ela só funciona se a gente tiver mais alguma coisa depois, porque até agora a gente só abriu a tabela, só abriu a caixa de ferramentas. Como que a gente agora pega essa chave de fenda lá dentro, ou como a gente lê esse campo? Através do comando vargb, tá? Da mesma forma que a gente tem o table, que abre a caixa de ferramentas, o vargb, ele pega essa chave de ferramenta e mostra, essa chave de fenda e mostra pra gente. Então ele é um comando, ele dentro de uma regra, a finalidade dele é ler o campo que a gente está pedindo, só que ele precisa sempre estar acompanhado anteriormente do comando table. Eu não consigo apenas chamar o vargb. Vocês vão ver, se a gente chamar o vargb, ele vai dar um erro na regra. Ele precisa sempre estar abaixo de um nó de um table, por exemplo. Senão, não vai dar certo. Porque imagine o seguinte. João, pega a chave de fenda. Aí, beleza, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu vou pegar a chave de fenda e, tipo, não vai passar ali porque a caixa de ferramentas não tá aberta. Como é que eu ainda não conheço esse meu superpoder de atravessar as coisas, mas se um dia eu souber, eu falo pra vocês. Enquanto eu não sei disso, eu tenho que abrir a caixa de ferramentas. E é a mesma forma aqui, eu preciso abrir a tabela para assim poder entrar com o comando e ler o campo que eu quero. Então, por isso que ele sempre precisa estar acompanhado do table. Aqui está um exemplo de utilização dele. Eu estou usando o table lá no outro exemplo, e aqui eu estou usando o vargb. Então, qual que é a lógica? Vargb é a operação do meu comando, AWART é o campo que eu guardo a ausência no infotipo 2001. Então, a gente leu o infotipo 2001 para abrir, agora eu estou lendo um campo desse infotipo, um campo dessa tabela, o campo AWART. E aí embaixo ele já me define com o campo, com a quantidade de numéricas do meu campo. Nesse caso são quatro caracteres numéricos.
E aí eu identifico, no caso, a ausência 0200, a ausência 0210, 9004, 9005, assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, assim, eu gostaria de reforçar uma coisa aqui. Esse comando, ele só é indicado para você usar caso você tenha, por exemplo, vou mostrar quando eu uso esse comando. Quando eu tenho uma ausência, que é apenas uma, e eu não classifiquei ela nas tabelas T554S e T554C, tá? Para quem quiser saber um pouco mais de classificação de ausências, interpretar ausências em regras, tem um vídeo que eu já lancei, que é utilizando os parâmetros parciais mensais. Mas vamos supor que eu tenho um cenário, que foi o cenário que eu sempre uso para isso, que é muito comum, é o seguinte: João, quando o colaborador tiver ausência X, ele não pode receber uma rubrica Y. Então, nesse caso, é apenas uma ausência que foi criada, e não vale a pena eu enquadrar em uma classe uma classificação, porque às vezes pode entrar ali um novo processamento e tudo mais. Então eu prefiro ler o campo, porque só é essa ausência e é uma decisão, é sim ou não. Se eu tivesse que ler quantos dias essa ausência, eu não usaria o table P e varg B. Eu usaria os parâmetros parciais do mês. Fica a dica aí para assistir esse vídeo. Então, pessoal, esse table P e o varg B, na verdade o table e o varg B, é recomendado que você use em situações específicas. Antes de usar ele, verifica se não tem nenhum vacay ou nenhum outro comando de regra que possibilita você fazer essa interpretação, tá? E uma outra dica: esse comando não serve apenas para ler campos de infotipos. Você pode ler campos de tabelas, tá? Então aí, às vezes, se o seu ABAP cria uma tabela Z aí, com o nome que a gente consiga ler, você também pode ler essa tabela. Ou até o infotipo Z, você consegue ler esse infotipo Z através desse comando, tá bom? Bom, pessoal, essa foi mais uma dica. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Te aguardo no próximo vídeo e até logo.